fazer nada aí, Orlando? Foi? Não, Foi fazer nada aí hoje? foi pouca coisa. O quê? Projeto? Não, tem algumas coisas, eu acho. Muito pouquinho, pelo jeito. Não tem muita coisa. Tá, Rosana Orsolim. Boa noite a todos, quero agradecer a presença da classe dos taxistas que estão hoje aqui, prestigiando essa sessão, uma sessão importante, onde vamos discutir e debater assuntos relacionados à classe, né, entre outros assuntos também ligados à nossa municipalidade. Mas antes de nós iniciarmos abrir a nossa sessão, nós temos hoje aqui a presença da vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Rosana Orsolim, né, a qual eu queria convidar para que viesse até a tribuna, para que ela possa falar do Momento Mulher, né? Nós teremos agora no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher, então gostaria de convidar a senhora Rosana para que use a tribuna, né, e fale um pouco dessa proposta, né, do Momento Mulher, a qual o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem trabalhado, né, nessa proposta. Então, a palavra está com Vossa Senhoria. Boa noite a todos, aos senhores vereadores. Eu quero agradecer, então, essa oportunidade de divulgar o Momento Mulher 2014 nesta casa, sendo que no Momento Mulher do ano passado, a Câmara também foi parceira em um dos eventos, né? Nós homenageamos as mulheres que fizeram parte da política de Concórdia. E neste ano, então, quero falar um pouquinho da programação do Momento Mulher 2014. Então, eu dizer que o Momento Mulher é um evento que vem sendo realizado desde o ano de 2001. Ele foi idealizado inicialmente pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Depois, com a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Conselho aderiu à ideia e, juntamente com a Secretaria, depois o SESC Concórdia também foi chegando e hoje, atualmente, várias entidades são parceiras
do Conselho, da Secretaria e do SESC na realização desse evento alusivo, então, ao Dia Internacional da Mulher. Então, o Momento Mulher ele foi pensado e persiste a cada ano com o intuito de promover momentos de reflexão e momentos festivos, com orientação em diversas áreas como saúde, direito, a mulher nos espaços de poder e decisão, enfim, lembrar de tantos direitos conquistados, desde um dos mais antigos, que é o direito ao voto, até alguns direitos mais recentes, como o direito à ampliação da licença maternidade, a aposentadoria para a mulher do campo, para citar alguns direitos alcançados, a Lei Maria da Penha, que foi um avanço, uma grande conquista para a mulher, e uma conquista bem recente de agora, que vai estar sendo lançada, é a vacina do HPV, as meninas de 9 a 13 anos, que foi também uma conquista que foi fruto de algumas lutas, né? Eu mesma participei da Conferência Nacional da Mulher no ano de 2011, e era uma das reivindicações desta vacina. Então, falar da importância, né, reafirmar a importância da continuidade das buscas, né, por mais conquistas. E dizer que elas dependem, então, de políticas públicas. E eu citaria como importantes lutas, né, batalhas ainda que precisamos conquistar a verdadeira efetivação da Lei Maria da Penha, a ampliação da licença maternidade, ou seja, os 6 meses a todas as mulheres trabalhadoras, inclusive as do campo, a implantação de restaurantes comunitários, que tanto facilitaria a vida das mulheres que trabalham no centro, e às vezes ficaria mais econômico se tivesse um restaurante comunitário. Desde mudanças também que requerem mudanças de postura e atitude, que eu diria bem importante, isso já foi falado, que é o compartilhamento das tarefas domésticas e o cuidado com os filhos, a não violência, o respeito. Então, políticas públicas e mudança de postura e atitude andam juntas, né? Então, no mês de março, nós pontuamos, então, a necessidade de pensar mais amplamente e difundir mais amplamente, então, essas questões relativas à mulher, e dizer que, neste ano, são parceiros a UNC, a Rede Feminina, a OAB, o Simproeste, o Sintradec, o Corpo de Bombeiros, a CDL, a Unimed e a Fundação Municipal de Cultura. A programação do Momento Mulher deste ano, então, ficou assim. Vai ter início no dia 6, quinta-feira, às 20 horas, com o Quinta Maior, Mulheres que Cantam e Encantam, na Fundação Municipal de Cultura. No dia 7, sexta-feira, Momento Mulher na Praça, uma mateada na Praça do Gelo Góes, com música, sorteio de brindes. Serão parceiros a UNC, o SESC e outras entidades, realizando orientações e atendimento em diversas áreas. E, na ocasião, também, haverá assinatura do ato de instituição da Coordenadoria da Mulher, outra importante conquista nossa, a Coordenadoria Municipal. No sábado, Dia Internacional da Mulher, dia 8, haverá um bingo beneficente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que terá como local o Centro Comunitário do Bairro Liberdade. No dia 10, segunda-feira, às 14 horas, formação para as conselheiras do Conselho da Mulher sobre a Lei Maria da Penha, divórcio, união estável e guarda compartilhada. Com as palestrantes Valéria Favassa e Suzane Cristine Bom, no auditório do Corpo de Bombeiros. No dia 11, terça-feira, palestra às 19h30, uma palestra Participação Feminina na Vida Sindical e Política, tendo como palestrante Liliane Araújo e como local o Teatro da Fundação Municipal de Cultura. No dia 13 de março, às 14 horas, palestra Incontinência Urinária e Disfunção Sexual, a fisioterapia como agente reabilitador, tendo como palestrante Giovana Alves e como local o auditório da Unimed. E finalizando a programação, no dia 14, às 20 horas, a palestra Mulher Contemporânea, Vencendo os Desafios de Salto Alto. Palestrante Andréa Saad, tendo como local o Teatro da Fundação Municipal de Cultura, promoção da RIC TV Record, parceira nesse ano, então, no evento.
Esta é a programação, todos estão convidados a participar e ajudar a divulgar a programação, convidando aí os conhecidos, as esposas, companheiras, enfim. E eu gostaria de deixar uma frase bem curtinha, só para a gente pensar, que eu acho que tem a ver com a busca nossa das mulheres, que é o de não aceitar todos os papéis impostos no decorrer da história. Não sou massa de modelar, não preciso ser quem você quer que eu seja, só porque minha liberdade te ofende. Ajusto-me a mim, não ao mundo. Obrigada novamente pelo espaço. Muito bem. Quero agradecer aqui, então, a Rosana Orsolin, que é a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, parabenizá-las por essa programação, né? Momento Mulher, ano 2014. A gente sabe do trabalho que o Conselho vem fazendo, tentando passar para as mulheres os seus direitos, né, as suas lutas, né, no dia a dia, que a gente sabe o espaço que vocês já ocuparam, merecedor, e com certeza esse evento, essa programação vai ser um sucesso, ao qual nós já desejamos desde já. Muito obrigado pela presença e conte sempre com o Poder Legislativo. Nesse momento, então, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 96, do segundo período legislativo, da primeira sessão legislativa, da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata ordinária da sessão anterior. Ata da reunião ordinária do dia 24 do mês de fevereiro do ano 2014. Às 18 horas, do dia 24 de fevereiro de 2014, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 6 de fevereiro de 2014. Matéria de expediente. Leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes. Veto parcial, projeto de lei complementar 17/2013. Com parecer da comissão especial pela rejeição do veto. Veto parcial, projeto de lei complementar 26/2013. Com parecer da comissão especial pela manutenção do veto. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 1/2014. Projeto de lei 2/2014. Projetos, ambos com os pareceres favoráveis de suas comissões. Projetos recebidos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar 2/2014. Projeto de lei 9/2014. Projeto de lei 10 e 11 e 12 e 13/2014. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, projeto de lei 14/2014. Proposições recebidas. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, pedido de informação 4/2014. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, pedidos de informação 5 e 6/2014. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento 11/2014. De autoria do vereador Arlan Gugliani, requerimentos 12 e 13/2014. De autoria do vereador Artemio Ortigara, requerimento 14/2014. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, requerimento 15/2014. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, requerimento 16/2014. De autoria do vereador Arlan Gugliani, indicações 29, 30, 31 e 32/2014. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação 33/2014. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicações 34 e 35/2014. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação 36/2014. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicações 37 e 38/2014. E de autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações 39 e 40/2014. Deliberação das proposições. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, pedido de informação 4/2014. Aprovada por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, pedido de informação 5 e 6/2014. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Fábio Luiz Ferri e Arlan Gugliani. Em votação, foram aprovados por unanimidade de votos. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento 11/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos.
De autoria do vereador Arlan Gugliani, requerimentos 12 e 13/2014. Em discussão, usar a palavra os vereadores Arlan Gugliani, Evandro Pegoraro e Fábio Luiz Ferri. Em votação, foram aprovados por unanimidade de votos. De autoria do vereador Artemio Ortigara, requerimento 14/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, requerimento 15/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, requerimento 16/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Arlan Gugliani, indicações 29, 30, 31 e 32/2014. Aprovadas por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, indicação 33/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicações 34 e 35/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Marilane Fiametti Stuani, indicação 36/2014. Em discussão, usou a palavra a autora da proposição. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria da vereadora Denise Justi Lopes, indicações 37 e 38/2014. Ambas aprovadas por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações 39 e 40/2014. Aprovadas por unanimidade de votos sem discussão. Pequeno expediente. Não houve pronunciamentos conforme estabelecido no artigo 132, inciso 1º. Grande expediente. Vereador Rogério Luciano Pacheco usou a tribuna para comentar sobre o Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações, projeto de sua autoria, onde propôs alguns incentivos para quem aderisse ao programa. Disse que o Executivo ainda não regulamentou a lei, principalmente o que estabelece no artigo 5º, apesar de haver cobrado por meio de requerimento da administração municipal que fosse colocado em prática. Destacou também que, com a escassez da chuva, a captação minimizará a falta da água, além de ser uma questão de saúde pública. Vereador Fábio Luiz Ferri solicitou envio de ofício de congratulações ao patrão do CTG Fronteira da Querência, Sérgio Radim, extensivo aos demais membros da diretoria pelo sucesso e organização no 24º Rodeio Crioulo Interestadual de Concórdia, realizado no último final de semana. Comentou da sua luta na busca de recursos junto ao governo do Estado para o esporte concordiense, principalmente no handebol e futsal. Disse que atletas do futsal sub-20 não estão recebendo por parte da Fundação Municipal de Esportes o devido reconhecimento, apesar de haverem conquistado o campeonato catarinense da categoria. Com relação ao projeto de lei que trata da coleta de lixo, aprovado nessa casa, disse que os reflexos estão sendo sentidos agora no pagamento do IPTU, e que em alguns casos aumentou mais de 200% o valor da taxa. Acredita que a melhor maneira para estabelecer o percentual da cobrança não seja pela área construída, mas sim pelo número de pessoas que habitam nelas. Com relação a isso, buscará, junto aos órgãos competentes, alternativas para minimizar o impacto dos aumentos, pois acredita que serem abusivas. Vereador Artemio Ortigara solicitou envio de ofício de congratulações ao senhor Valdemar Bourdion e Vanduir Martini, bem como todos os organizadores, parabenizando-os pelo sucesso, pela brilhante organização da 12ª Tecnoeste. Disse que a Tecnoeste é um evento que deveria constar no calendário de atividades e na programação do município, pela sua abrangência e relevância no fomento da economia local e regional, principalmente no setor da povinocultura e agronegócio. Diz que está preocupado com a falta de transporte coletivo na região de Terra Vermelha e cobrou do líder do governo para que seja buscada uma alternativa no intuito de solucionar o problema, pois a população não pode ficar desassistida. Vereador Jaderson Miguel Prudente solicitou a parte. Nela, ele destacou e sugeriu que fosse realizada uma audiência pública para debater o assunto e encontrar uma alternativa para o impasse. Vereadora Artemio Ortigara, retornando a sua fala, comentou que a lombada física instalada na comunidade de Fragosos não foi construída no local adequado e por isso precisa de mais uma.
Também comentou sobre a canalização do esgoto cloacal, que corre a céu aberto no bairro Petrópolis, provocando mau cheiro e de necessidade de macadamização na rua Rio Grande do Sul. O vereador Vilmar Comaceto também se associou às manifestações do vereador Ortigara sobre a realização da Tecnoeste, evento importante e que movimentou a economia local e regional. Disse que os organizadores foram felizes na escolha do tema da Tecnoeste, onde abordou principalmente a sucessão na propriedade rural, dizendo que é preciso manter os jovens no campo através de programas de melhorias e de investimentos. Vereador Gilberto Antônio Romani usou a tribuna para falar sobre sua participação e dos vereadores Ferri, Djalma e Marilane no 12º Congresso dos Municípios, promovido pela FECAM, onde foram tratados assuntos importantes para as administrações municipais. Disse também que esteve na CONAB para tratar sobre a instalação do CIR em Concórdia e na Superintendência da Pesca para conhecer e solicitar a instalação da máquina de gelo para atender os piscicultores. Vereador Djalma Santo Lazarotti usou a tribuna para falar sobre a campanha de coleta de lixo promovida pelo Léo Clube Concórdia Vila São Miguel, onde foi recolhido grande quantidade de lixo nas margens da usina hidrelétrica de Itá. Nesse sentido, solicitou envio de ofício à presidente do Léo Clube e ao comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia pela realização da campanha. Vereador Alan Gugliani convidou os vereadores para participarem da primeira Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil, a ser realizado no dia 25, às 13 horas, no Centro de Eventos. Usou a tribuna para esclarecer algumas solicitações e colocações feitas pelos vereadores, e que são de interesse da coletividade, destacando que o Executivo está buscando uma alternativa para solucionar os problemas com a falta de transporte coletivo que vem trazendo aos moradores do interior, principalmente da região de Terra Vermelha. Da organização dos clubes e da FEMEC durante a realização da final do Campeonato de Futebol 7, e a importância dos 3 veículos entregues para a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de vacinação de cães e gatos, a entrega da ordem de serviço da construção da UPA, a campanha de vacinação contra o HPV para meninas e adolescentes de 11 a 13 anos e a vinda da carreta do Ministério de Saúde para fazer atendimentos no município. Vereador Evandro Pegoraro comentou sobre a importância que a indústria moveleira tem na economia do município e região, destacando que nos últimos anos vem crescendo muito. Também comentou sobre a importância que a Tecnoeste tem para o desenvolvimento do setor produtivo, principalmente o setor agrícola, e nesse sentido solicitou que fosse enviado ofício parabenizando a direção do IFET pela parceria no evento. Esgotada a pauta, ninguém mais desejando se pronunciar, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 25 do mês de fevereiro, nesse mesmo local e horário. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavasse a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Está em discussão e votação a ata da sessão ordinária anterior desta Câmara de Vereadores. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da reunião ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências, dos projetos recebidos e da matéria do expediente. Ofício 2/2014, da bancada do PSD, né, com informações, então, destacando que o vereador Jaderson Miguel Prudente estará exercendo a função de líder da bancada do PSD e o vereador Mauro Mendes, o vice-líder. Convite aos senhores vereadores para a participação do trabalho da Crescerto, né, evento que vai acontecer na sede deles, na rua Domingos Machado de Lima, 599, no próximo dia 28, às 17h30. Uma troca, então, de local. Também à disposição dos senhores vereadores, um convite que vem da Universidade do Contestado, especialmente para a participação, então, de posse da nova reitora, professora Solange Spande da Silva, evento que vai acontecer no dia 28 de fevereiro de 2014, às 20 horas, na cidade de Mafra. Quem assina, então, é o reitor José Alceu Valérios. Outro convite aos senhores vereadores, o Conselho Municipal do Idoso, né, vem convidar, então, a todas as entidades a participarem, então, da importante
reunião que será realizada no próximo dia 14 de março, às 14 horas, aqui mesmo no plenário da Câmara de Vereadores. É a reunião, então, do Conselho Municipal do Idoso. Também ofício 14/2014, da Fundação Municipal de Cultura, assinado pelo seu diretor superintendente, Gilmar Luiz Monticelli. Estão convidando todos os vereadores e comunidade para a participação, então, do Carnaval de Rua de Concórdia 2014, evento que vai acontecer nos dias 2 e 4 de março, então, com a participação das escolas de samba aqui do município de Concórdia. Ofício 2/2014, da Câmara Municipal de Vereadores de Jaborá, onde apresenta a sua nova mesa diretora, que é composta pelo presidente Eduardo Luiz Mauro, vice-presidente Ivan de Oliveira, primeiro secretário Ronaldo Cadore, segundo secretário Francisco Nicodem. Assina, então, o novo presidente Eduardo Mauro. Também um ofício do IBGE, né, com informações referentes ao Grupo de Coordenação e Estatística Agropecuária de Santa Catarina e os trabalhos que vem desenvolvendo pela agência, então, do IBGE Concórdia. Quem assina é a chefe da agência, Maristela Pompermayer. Ofício 87/2014, da Polícia Militar, através do seu comando da Polícia Militar, assinado pelo 2º Sargento Ademir Pereira, então, com informações aí pertinentes ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Também um ofício 1/2014, da Assembleia Legislativa, especialmente do deputado Romildo Titon, a sua chefe de gabinete, Lisandra Pazeto, né, colocando informação da sessão especial que foi realizada dia 3 de fevereiro, daquele trabalho da Assembleia Legislativa. Ofício 90/2014, do prefeito João Girardi, com informações pertinentes ao pedido de informação 1/2014, aprovado nesta Casa Legislativa. Ofício 25/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, também, então, com informações referentes, né, ao trabalho que ele desenvolveu no último ano através das vistorias das escolas e CMEIs. Projetos recebidos. Projeto de Lei 15/2014 do Poder Executivo, que autoriza o município a receber em doação área de terras. Proposições recebidas. Requerimento 17/2014, do vereador Artemio Ortigara, requer um envio de ofício ao senhor Norberto Farina, gerente da Casan, para que a mesma realize a instalação de rede de água na rua São Sebastião, no bairro Fragosos, antes que seja realizada a construção do passeio público. Requerimento 18/2014, do vereador Vilmar Comaceto, requer envio de ofício ao senhor Paulo Pastore, secretário de Estado e Desenvolvimento Regional, solicitando que sejam tomadas as medidas necessárias para coibir o depósito de lixo nas margens da rodovia Caetano Chuqueta, próximo ao trevo de acesso ao aeroporto. Indicação 41/2014, do vereador Artemio Ortigara, sugere que seja contactado com o órgão competente para que seja disponibilizado permanentemente um trator juntamente com um distribuidor de adubo orgânico para a comunidade de linha Suruvi. Indicação 42/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara, sugere que seja contactado com o órgão competente para que seja instalado um abrigo de passageiros no ponto de ônibus localizado em frente ao posto Piola, na rua Tancredo de Almeida Neves, bairro São Cristóvão. Indicação 43/2014, do vereador Vilmar Comaceto, sugere que sejam autuados os proprietários de lotes urbanos sem identificação para que façam a manutenção dos mesmos com roçadas e isolamento adequado. Indicação 44/2014, do vereador Jaderson Miguel Prudente, sugere que sejam substituídas as lâmpadas queimadas dos postes de iluminação localizados na ponte do distrito de Engenho Velho. E indicação 45/2014, do vereador Jaderson Miguel Prudente, sugere que seja fechado o buraco localizado na rua Charruas,
na altura do número 65, no loteamento Catarina Fontana, bairro Itaíba. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara, requerimento 17/2014. Está em discussão e votação o requerimento 17, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente. Com certeza, já colocamos já na pauta as duas juntas. Conforme a solicitação do vereador, então, indicações 41 e 42/2014 também em discussão. Incluindo, então, junto com o requerimento 17, colocamos em discussão e votação as indicações 41, 42, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas, quero aqui fazer uma saudação também, Narciso Moreira, da executiva do PMDB, saudar aqui o Mioto, o Silva, toda a categoria representada aqui pelos taxistas, assessores, imprensa em geral, Agostinho Schiuquet, da Asaprev, vereador Massoco, licenciado, empresário Leonor Stuani, advogado Naim, enfim, as nossas cordiais saudações a todos, um prazer vê-los prestigiando esta sessão. Mas, senhor presidente, tenho aqui um requerimento que eu encaminho junto a esta Casa Legislativa, solicitando para que seja encaminhado à Casan, para que a mesma proceda à instalação da rede de água na rua São Sebastião, no bairro Fragosos, até porque essa rua foi recentemente pavimentada, e que, caso a Casan não venha a proceder à instalação da rede de água, os proprietários daqueles imóveis que confrontam agora com essa rua, querem executar a construção do passeio público. Portanto, achei importante que se faça esse encaminhamento para a instalação da rede de água, para que não ocorram depois problemas de ter que romper os passeios públicos e tenha que fazer a instalação da água, atendendo então aos moradores daquele bairro Fragosos. Quero falar também aqui da indicação número 41/2014. Sabemos nós que o Executivo, através de orçamento participativo, inclusive dentro dos projetos, tem a previsão de entrega das patrulhas mecanizadas às comunidades, às associações de moradores do nosso interior, mas a comunidade de Suruvi e as comunidades ali próximas estão solicitando para que o município disponibilize, porque já vem de promessa de muito tempo um trator para aquela comunidade, para que seja feito, e aí eu pediria o empenho do líder do governo, no sentido de que fosse então disponibilizado aí um trator para que possa atender toda essa região. Nesse sentido, pedimos aí o apoio dos vereadores também, no sentido da aprovação dessa indicação, bem como também do requerimento, o qual falamos agora há pouco. E com relação à indicação número 42/2014, é uma solicitação dos moradores do bairro São Cristóvão, e me parece, conversando com a vereadora, não sei se o vereador Comaceto, mas enfim, a vereadora Marilane, parece que também já haveria feito uma indicação nesse sentido, no sentido da construção de um abrigo de passageiros no ponto de ônibus da rua Tancredo Neves, no bairro São Cristóvão, ali nas proximidades do posto Piola. Então era isso, senhor presidente, eu gostaria então de pedir o apoio dos vereadores no sentido de aprovarmos o requerimento e essas indicações. Muito obrigado. Continue a discussão e votação, requerimento número 17 e as indicações 41 e 42, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O requerimento 17 está aprovado, bem como as indicações 41 e 42. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, requerimento 18/2014 e indicação 43/2014.
Está em discussão e votação o requerimento número 18 e indicação número 43 de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, saudação especial a toda a categoria dos taxistas que aqui comparecem nessa sessão, vereador Massoco e demais lideranças já citadas, senhoras e senhores. A primeira indicação que faço é porque a rodovia Contorno Norte é uma via que eu utilizo diariamente e nós temos observado, principalmente nesse último mês, a evolução cada vez maior de depósito de lixo, principalmente lixo industrial, às margens da rodovia Contorno Norte. A gente sabe que existe hoje uma legislação que disciplina o destino correto do lixo, principalmente lixo industrial, como tem também a questão do destino do lixo doméstico, e que ali não é o local adequado. Infelizmente tem sido o volume cada vez maior, então nós estamos apontando aí para os responsáveis que podem, de alguma forma, coibir este ato, para que tome providências, porque aí está em jogo não só a imagem do município, porque é a porta de entrada do município, mas principalmente porque isso tem a ver com a saúde pública. Se nós observarmos aí, a gente sabe que uma imagem vai de mais que 1000 palavras, aqui dá para ter uma ideia do volume de lixo que nós temos hoje na lateral de uma via importante para a Concórdia, né? E é um lixo que, por ser industrial, temos ali lâmpadas fluorescentes que tem no seu interior o mercúrio, que é um metal pesado que contamina as águas e inclusive é cancerígeno. Abaixo desse local tem nascentes d'água, existem vasos sanitários, isopor, móveis, enfim, uma infinidade de resíduos que não é o adequado no sentido do local que está sendo ali depositado. Sabemos que existe em Concórdia uma empresa, a Cetric, que faz essa coleta. É claro que, como existe um custo, algumas pessoas, infelizmente irresponsáveis, preferem dar esse custo à sociedade, né? Na verdade, quem está pagando por isso é a sociedade, porque está comprometendo a qualidade ambiental. Então, estamos fazendo essa lembrança aí aos responsáveis por pela tomada de atitudes, né? Para que possam coibir, né? Esse tipo de procedimento. E o outro pedido também tem a ver um pouco com a sanidade ambiental e com saúde pública, e aqui compete mais ao município a tomada de providências, e eu recebi vários pedidos de moradores, principalmente vizinhos de terrenos baldios, em bairros já antigos, já da nossa cidade, onde há terrenos que estão simplesmente abandonados, sem o isolamento necessário e virado em capoeira. A gente sabe que isso é um espaço de proliferação de insetos, de roedores e outros animais peçonhentos, como também serve de depósito de lixo clandestino, né? Existe uma lei municipal, o chamado Código de Postura, que disciplina de que os terrenos não construídos dentro do perímetro urbano deverão ser mantidos limpos, campinados e drenados. E, além disso, o artigo 84 diz que as edificações e respectivos lotes serão conservados em perfeito estado de asseio e usados de forma a não causar qualquer prejuízo, principalmente em relação à segurança dos vizinhos a esses lotes. Portanto, senhor presidente e colegas, peço a aprovação dessas duas indicações, visando aí a garantia da qualidade do povo de Concórdia. Muito obrigado. Continua a discussão e votação, requerimento número 18 e indicação número 43, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Como não há mais um vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 18 e indicação número 43. Indicações 44 e 45 para 2014, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Está em discussão e votação as indicações número 44 e 45, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações 44 e 45 estão aprovadas. Está livre a palavra do pequeno expediente. Como não há nenhum, com a palavra o vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento a imprensa que se faz presente, funcionários desta casa, cumprimento Narciso Moreira, vereador Massoco, que se faz presente também, Augustinho, presidente da Prévia, e
Em nome do Davi Ronsoni, meu vizinho lá do bairro das Nações, cumprimento a todos os taxistas. E eu não vou dizer as taxistas, mas sim as proprietárias, algumas proprietárias de táxi aqui do nosso município. Mas, senhor presidente, vem essa tribuna até porque de uma forma muito alegre, porque tenho recebido em meu gabinete, no último dia 19, semana passada, a assessora da deputada Lucy Schwenaski, aonde que no ano passado a gente esteve na marcha dos prefeitos em Brasília, e naquele momento eu esteve no gabinete da deputada e a gente tem feito algumas reivindicações e tem dado resultado. Teve a felicidade de receber a assessora dela no meu gabinete, que não tenho dito, com uma emenda de R$143 mil para a saúde do nosso município. Né? A gente sabe que para a saúde os investimentos nunca é que chega. Tem dito o vereador aqui ontem que, na verdade, a saúde é um saco sem fundo. Você investe e precisa ser investido cada vez mais. Né? Então a gente fica contente com isso e tem a satisfação de estar divulgando aqui nessa casa essa emenda da deputada. Foi uma reivindicação desse vereador em 2013 que a gente teve lá e tivemos a felicidade de estar recebendo então essa emenda de 143 mil para a saúde do município de Concórdia. Obrigado. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras que nos acompanham nessa sessão, todos os taxistas que nessa noite se fazem presente, muito obrigado pela sua presença, pelo trabalho do dia a dia que realiza em nosso município. Também a assessoria jurídica, toda a imprensa, o vereador Mazzocco que nos acompanha. Mas aqui também, em nome da bancada do PT, agradecer também o empenho do vereador Romani, que conseguiu então esse recurso para a saúde também, através da deputada Lucy, que é importante, isso vem a somar já aos quase 50 milhões que são gastos em saúde por parte do município, vem também reforçar o caixa para que as ações se ampliem, enfim, em favor dos nossos concordienses. Mas também, no dia de hoje, nós acompanhamos no gabinete do prefeito, e lá já tinha presidente da Câmara e mais vereadores, a presença do Galina, que representa a Casan, então diretor da Casan, que esteve em nosso município, fazendo algumas explanações dentro daquele compromisso. Todos acompanharam também as problemáticas que envolvem a Casan, e que ficou, depois da audiência realizada em Florianópolis, esse compromisso de vir à Concórdia para também anunciar algumas questões. E existem as ações de curto prazo, né, que são algumas questões mais imediatistas, mas o que nos dá um pouco de esperança, e a gente espera realmente que aquilo que foi falado aí seja realmente cumprido e que haja esse empenho, e a gente quer acreditar nisso, que, segundo o Galina, depois da ordem de serviço, esperamos que a ordem de serviço seja também breve, em 24 meses se fará os investimentos em torno de 21 milhões e 500 na questão da distribuição de água em nosso município. Então, acho que são medidas importantes. Também a licitação do esgotamento sanitário, que dá em torno de 31 milhões, que é outra verba que tem prazo, que é do governo federal, são 31 milhões, que é um financiamento do governo federal, e que, se não licitar até o final de abril, esse recurso volta para o governo. Então, mas assim, uma palavra de esperança, que a gente vamos acreditar que a coisa anda, depois de todas essas pressões também do legislativo, do executivo, da população que se movimentou também. Eu acho que é um assunto que vem realmente há muito tempo pautando todos nós, e que realmente precisa e me parece que pelo menos despertou atenção. Despertou as lideranças do Estado que estavam aqui, da Casan, e realmente a gente espera, e estamos aqui para cobrar também, né? Como o próprio Galina disse, olha, está aqui o prefeito, está aqui a Câmara, para depois fazer as cobranças, e realmente vamos torcer que esses investimentos venham e que façam
aí resolvendo o problema, que a água é uma questão importante para a indústria, para o comércio e para a população. E ainda dentro dessa questão da água, tem ainda um tempinho aí, senhor presidente, enaltecer aqui o projeto que no Sareta, então, ingressou na Assembleia Legislativa, que é um pedido até das lideranças aqui de Concórdia, da UMANC, a UMANC em reunião com todos os bairros também, o presidente da UMANC, o Jaime, tirou essa determinação de nós hoje pagamos a taxa da água, se você consome ou não paga aquela taxa. Então, o deputado Sareta entrou com um projeto para pagar somente o que se utiliza. Isso você vai acabar também economizando, de certa forma, a água, as pessoas vão se cuidar um pouco mais, porque se não atingiu a taxa, você vai também se cuidar, porque se você paga por metro, vai ter um valor menor se economizar também. Então, acho que essa medida é importante, que o nosso deputado em Santa Catarina, então, que representa nós aqui de Concórdia, teve essa iniciativa através das lideranças que o procuraram aqui da nossa cidade, então, enaltecer que faz sempre um belíssimo trabalho na Assembleia e que realmente esperamos que tenha êxito e seja aprovado esse projeto. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, lideranças já citadas, quero também me associar um pouco das palavras aqui do vereador Pegoraro e acrescentar outras informações a respeito da presença aqui do senhor Walter José Galina, que é o diretor de operação e meio ambiente da Casan, e que já havíamos participado da comitiva que representou essa Câmara de Vereadores em Florianópolis, quando daquela primeira reunião para tratar exatamente dessa problemática envolvendo principalmente o abastecimento de água de Concórdia, e na oportunidade nos manifestamos também em nome do Comitê da Bacia do Rio Jacutinga, e que é uma entidade que tem também o compromisso de ajudar na mobilização social para o bom uso da água, e na oportunidade fizemos uma manifestação de que o comitê, em parceria com a ONC, acabou agora de fazer o diagnóstico e a chamada caracterização da subbacia do Rio Suruvi, e que todos sabem, na bacia do Rio Suruvi é onde se capta 40% da água que abastece a nossa cidade. Portanto, é um rio importante, juntamente com o rio do Jacutinga, que outros 60% da oferta de água. Nesse levantamento, foi constatado que o maior problema da água deste rio já não é mais o setor agrícola, é o setor urbano. Foi diagnosticado que das 3 principais nascentes que abastecem o rio Suruvi, as 3 principais nascentes estão seriamente comprometidas com a qualidade da água em função da falta de tratamento de esgoto e da falta do respeito, muitas vezes, do cuidado da água que temos que ter. Diante deste fato, apresentamos hoje para o diretor, então, de Operação e Meio Ambiente da Casan, o senhor Walter Galina, um ofício em nome do comitê, sugerindo de que parte desses recursos que hoje estão sendo financiados ou buscados para a melhoria do sistema de abastecimento de água, que seja destinado para implantação de medidas para melhorar e proteger a água do Rio Suruvi. Porque dessa água todos nós precisamos e todos nós temos a responsabilidade de cuidar dela. Não é só dos agricultores e dos moradores que estão lá. Nós temos que repartir este ônus. Razão pela qual sugerimos, por exemplo, a recuperação e proteção das nascentes do Rio Suruvi, a recomposição da mata ciliar, a prioridade, né, na implantação e execução do projeto de esgotamento sanitário. Sabemos que é um outro projeto que também está em andamento, esse processo, mas que precisa priorizar alguns bairros para a sua implantação. E os bairros que aqui citamos, onde estão as 3 principais nascentes do Suruvi, são bairros que o comitê considera como prioritário e pede a compreensão, então, da Casan no sentido de priorizar o atendimento com a instalação do esgotamento sanitário nesses bairros. E também o estabelecimento de parceria com o comitê para que a gente possa ajudar na mobilização social e melhorar ainda mais a consciência sobre a importância do cuidado com a água. E também sugerimos de que o governo do Estado regulamente um dos artigos que hoje está previsto na política estadual, na política ambiental do Estado, que é o Código Ambiental Catarinense, que é a implantação do chamado Programa de Pagamento sobre Serviços Ambientais, onde esses agricultores que hoje
estão sendo cobrados para manter as faixas de rios, a chamada mata ciliar, que sejam recompensados por isso, financeiramente, porque estão deixando de ocupar uma área em benefício de toda a sociedade. E o pagamento sobre serviços ambientais nada mais é do que uma contribuição da sociedade, no sentido de recompensar aqueles agricultores que estão preservando uma água que é para todos nós. E também quero aqui deixar que esse relatório, então, brevemente será encaminhado para a Casan, e nós estaremos constantemente cobrando essas ações, porque nós entendemos que isso é de interesse de todos, e lembrando que cuidar da água também é a responsabilidade de todos nós. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Antes de dar continuidade, é até bom fazer algumas considerações com relação a essa reunião que nós tivemos com o diretor da Casan, o Galina, o Walter Galina, até porque era para ele ter vindo para a Câmara às 5h30, mas em virtude da agenda que estava lotada, e claro, como nós já estávamos lá, acabou se formalizando essa reunião. Ele pediu para que a gente pudesse então fazer essa reunião conjuntamente com o Executivo naquele momento. Acho que foi muito importante, porque essa casa já tinha se manifestado, já participou da última audiência que tivemos lá em Florianópolis com a Casan, e o Galina cumpriu a sua promessa de vir até Concórdia antes do Carnaval para oficializar, então, os equipamentos que vão contribuir e amenizar um pouco as dificuldades que a própria Casan tem para atender a sociedade, que é um equipamento que é o geofone, o gerador, né, de energia, que eu acho que é importante, o caminhão-pipa, enfim. Além de outras informações importantes, que é a questão do plano de saneamento básico, que foi aprovado por essa casa, e que tem até abril para lançar o edital de licitação. Então, acho que isso, pelo que nos passou, isso vai ocorrer, é uma necessidade que se tem não só para o município, mas também para a própria Casan, bem como também nos colocou a possibilidade, isso está sendo estudado, de Concórdia voltar a ser uma agência regional, né? Que isso é lamentável, nós temos que depender de Chapecó para qualquer coisa, um parafuso que se precisa aqui em Concórdia, tem que pedir para Chapecó se eles autorizam ou não. Isso é ridículo, não se pode mais admitir, e ele se comprometeu que está trabalhando essa possibilidade de viabilizar, voltar a ser uma agência regional como era antigamente. Bem como um projeto importante que foi falado, que é a questão do projeto de eficiência energética. Esse eu acho que é um dos mais importantes, se não o mais importante, porque isso vai amenizar o impacto que nós temos hoje do custo para passar a distribuir a água para a população. Hoje, Concórdia é o município que mais gasta energia para fazer esse trabalho, em torno de R$400 mil por mês. Então, isso é um valor muito alto, e a Celesc, com esse plano de eficiência energética, ela propicia que o município possa fazer um projeto para reduzir o custo de energia elétrica, e, claro, essa redução de custo de energia elétrica ela vai fazer com que esses valores possam até viabilizar o financiamento para fazer esse projeto. Acho que é muito importante. Eu queria registrar isso, até porque alguns vereadores não puderam estar presentes, por motivos, até aguardavam que se ocorresse essa reunião aqui, acabou não acontecendo, queria esclarecer esses fatos. Então, dando prosseguimento, então, continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Fábio Luiz Ferre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar a imprensa, cumprimentar aqui a toda a classe dos taxistas, que se mostra representativa e unida num bem comum, que é a manutenção do seu trabalho, do seu sustento. Mas quero aqui, antes de nós irmos ao veto, que eu acho que é o tema da noite, fazer uma reflexão em nome da bancada do PMDB a todos os vereadores sobre o trabalho e o desemprego. Quero deixar aqui uma reflexão quando fala: o trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos. Foi através dele que as civilizações conseguiram se desenvolver e alcançar o nível atual. O trabalho gera conhecimento, riqueza material, satisfação pessoal e desenvolvimento econômico. Por isso, ele é e sempre foi motivo de valorização das sociedades. Então vejamos como o emprego na vida de um homem é importante. E o desemprego? Estar sem um emprego é uma das piores coisas que pode acontecer a qualquer um.
Ser desempregado significa depender dos outros e leva ao medo de ficar sem um teto, sem comida, sem vida social, sem nada. E tal medo de ficar sem nada não poderia ser outra coisa a não ser uma experiência devastadora na vida de um homem. Por que eu faço essa leitura, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras? Para dizer que hoje nós temos uma missão muito importante, que é colaborar com mais uma classe na nossa sociedade. A Casa Legislativa é a casa do povo, é a casa que busca o entendimento e que busca levar os anseios da sociedade, daqueles que buscam trabalhar, que buscam o melhor para suas famílias. Então, venho pedir mais uma vez que nós possamos nos unir num objetivo comum, que é dar oportunidade para que esses senhores, que essas senhoras, continuem mantendo seus empregos, porque depende muito do nosso voto hoje, o que poderá ser encaminhado no dia seguinte. Então, faço aqui em nome da bancada, o PMDB, vereador Massô, que está licenciado, mas que é nosso companheiro, a todos que possam se emanar nessa corrente para nós darmos, sim, uma situação e uma qualidade de vida a todos aqueles que estão trabalhando ainda hoje com os táxis. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Como não há mais um vereador que queira se manifestar, passamos para a ordem do dia. Única votação, parecer da comissão especial pela rejeição do veto parcial ao projeto de lei complementar 17/2013, que dispõe sobre o Serviço Municipal de Táxi no município de Concórdia, né? Então, o projeto parcial que vem do Executivo. Então, aqui a comissão especial pela rejeição do veto. Bom, antes de a gente colocar em discussão e votação, é importante a gente esclarecer, fazer algumas considerações sobre esse projeto de lei complementar, substitutivo número 17, até porque essa casa, por unanimidade, aprovou esse projeto. Esse projeto, sendo aprovado, ele vai para o Executivo. O Executivo analisa o projeto e, nesse projeto, acabou sendo vetado um artigo, o artigo 24, que trata do prazo dos 5 anos que se possibilitava para que a classe pudesse se adaptar. E nessa manifestação do Executivo, no parecer da assessoria jurídica do Executivo, ela faz menção com relação que poderia, né, ter sido ofendido princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade e razoabilidade. E aí alegando a questão da inconstitucionalidade material, bem como razões de interesse público que justificam o veto. Alegando também a questão da Lei Federal 8.987, né, bem como a de 1995, e é claro que essa casa recebeu essa manifestação do Executivo, que é de praxe, né, e aí, claro, tivemos que nos manifestar através da nossa assessoria jurídica, a qual eu quero agradecer, que foi brilhante as suas fundamentações aqui, doutor Beto, bem como também houve a manifestação da comissão, né, que nós tivemos que criar uma comissão para que ela analisasse o veto, enfim. E aí também aqui nessas manifestações a gente quer deixar muito claro que isso é o pensamento de todos nós, com relação a que o artigo 24 não trata de prorrogação de prazo, né? E sim ele estabelece um prazo de vigência, uma data, ele define uma data. Então, essa é uma fundamentação importante que foi alegada pela assessoria jurídica e que foi atendida pela maioria da Comissão de Redação e Legislação, bem como tem um fator importantíssimo aqui que a gente tem que esclarecer quando se justifica o veto alegando a Lei Federal 8.987 e a 9.000 de 1995, na verdade, a lei sancionada pela Presidente da República no dia 9 de outubro de 2013, a Lei 12.865, ela faz cair por terra essa argumentação dessa Lei 8.987, até porque essa lei que foi aprovada pelo Congresso, sancionada pela nossa Presidente da República, ela transforma, né, o serviço de táxi deixa de ser um serviço permissionário que se obriga a se fazer a licitação, né, para ser um serviço de utilidade pública, outorgado pelo Poder Municipal. Então, essas argumentações, e aí é que nós, né, tivemos ainda a sorte de não ter colocado em apreciação esse projeto, e nesse intervalo do projeto do Executivo, do substitutivo,
que veio essa última lei federal, que nos possibilitou, né, regulamentar o nosso substitutivo, melhorar o nosso substitutivo. Já estava melhor do que o projeto original, mas aí ele veio se encaixar de uma forma legal, eu diria, né, e que, com a fundamentação ideal que nós precisávamos para viabilizar os nossos propósitos, no sentido de fazer uma lei mais justa, né, não só para a classe dos taxistas, mas também para a sociedade de Concórdia, porque a gente sabe que essa relação que existe não é de 1 ano, 2 anos, são de 5, 15, 20, 30 anos. Então a gente não pode desconsiderar isso e a gente tinha que analisar mais aprofundado essas questões. Então eu queria fazer essa manifestação, até porque a gente explicar todo esse processo como funciona. Então aí acabou vindo esse veto, entendemos que a fundamentação jurídica ela foi importante, bem como o parecer da Comissão de Redação, Justiça e Legislação, que se manifesta pela derrubada do veto, e é isso que eu quero explicar a todos os vereadores. Nós vamos estar aqui votando hoje o parecer da comissão que nós criamos para analisar o veto. Então, quem quiser derrubar o veto tem que aprovar o parecer da Comissão de Redação, Justiça e Legislação. Então, quando eu colocar, e quando todo mundo, alguns vezes podem se manifestar, isso eu vou colocar em discussão a partir desse momento, mas quando for para a votação, depois eu vou explicar de novo, é o seguinte, vai à votação o parecer da Comissão de Redação, Justiça e Legislação. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer, permaneçam como estão. Se permanecerem como estão, o veto será derrubado. Fui bem claro? Tá? Mas eu vou explicar depois. Então, está em discussão e votação o veto parcial do projeto de lei complementar substitutivo número 17/2013, de autoria do Executivo Municipal. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, já demais vereadores complementados, e toda a categoria, então, dos taxistas que nesta noite se fazem presentes, com suas famílias, inclusive, e dizer da importância que tem no contexto do município, no trabalho, do dia a dia, no desempenho de suas funções. Quer dizer, é o nosso cartão postal, a nossa porta de entrada, quem chega na cidade, quem chega no município, ou via ônibus, ou enfim, de outro meio de transporte, acaba ou pedindo informações, ou se utilizando do serviço. Então isso mostra a importância que tem no desenvolvimento do município, como um município punjante, que tem uma das maiores taxas de emprego do país. Vocês também contribuem, e de forma brilhante, nessa condição de ser um município exemplo para o país. Então, parabéns a todos vocês. Mas essa problemática da questão que gerou todo o debate no ano passado, né, ele se iniciou logo no início do ano, uma questão do Ministério Público que realmente fez notificou a Prefeitura, enfim, para que se fizesse então uma licitação, mudasse toda então a contratação, enfim, mudasse. O prefeito também, foi dado o prazo de 90 dias, 60, 90 dias, o prefeito também conseguiu negociar todo esse prazo para 1 ano. Nesse 1 ano se enviou um projeto até a Câmara de Vereadores, cumprindo uma determinação do próprio Ministério Público. Então o Executivo também fez a sua ação dentro daquilo que lhe era pertinente, dentro do Poder Executivo, acatando uma orientação do Ministério Público. E aí, como também o nosso presidente que comentou e também coordenou esses trabalhos, fizemos várias reuniões, todos os vereadores, inclusive com a presença, muitas vezes, não aqui em plenário, mas no contato, cada vereador, com seus contatos de taxistas também, pensando no bem para o município, porque existe uma questão, deve ser regulamentado, se foi feita uma regulamentação, agora nada é de uma hora para outra. Acho que esse é o entendimento que você tem, nada é do dia para a noite. Assim é nas nossas vidas também. Então tem que se dar um prazo maior para se fazer, então, esse encaminhamento todo de uma nova licitação, enfim, de toda uma outorga, que agora é assim que se denomina outorga, né?
Então, vindo para o Legislativo, aqui se teve essa liberdade de se construir, então, uma proposta em conjunto. E eu acho que isso que foi importante, e isso realmente faz com que a democracia amadureça. O Poder Executivo teve a sua ação, o Legislativo teve a sua ação também, onde se resultou num substitutivo que se teve umas linhas gerais importantes, né, linhas como algumas aqui, no mínimo 1.200 habitantes para cada outorga, quer dizer, a cada 1.200 habitantes uma vaga, a questão de no mínimo 2/3 para a pessoa física das vagas que terão, no máximo 1/3 para a pessoa jurídica. Então, se chegou num ponto interessante. Mas nós já sabíamos e tínhamos a clareza de que o prefeito, dentro do que foi feito o acordo com o Ministério Público, faria o veto na questão do tempo. Isso, nós já tínhamos esse conhecimento, que isso iria acontecer. Então, todo esse trabalho foi muito bem discutido, articulado, amadurecido com o tempo, assim como diz nosso presidente, se tivesse tido uma atitude ou um encaminhamento, mas sem ter um debate mais aprofundado, nós teríamos feito daqui a pouco uma legislação que tinha que ser revista agora. Então, nesse aspecto, também queria enaltecer aqui o nosso trabalho do nosso líder do governo. O Arlan Gugliani, por muitas vezes, até o Executivo voltava para fazer a construção através da questão jurídica também. Os dois jurídicos, tanto o Betinho aqui da Câmara, teve uma participação fundamental, e também o jurídico da Prefeitura, trocando ideias, porque como o projeto nasceu de lá, tem que ter todo o encaminhamento, todo o embasamento legal para também ter essa compreensão. Então, acredito que o governo fez a sua parte, o Legislativo agora vem dando o sinal de amadurecimento da democracia e dos poderes com seu leal legado, que é importante. Então, dentro dessa questão, meu voto vai ser pela derrubada do veto, então vai ser importante, eu acho, essa questão, dentro de que a importância que tem hoje essa categoria para o nosso município, os trabalhos que realizam, de forma exemplar. Então, deixar aqui registrado a importância que tem, mas também o encaminhamento que o prefeito teve que fazer dentro daquilo que o Ministério Público também lhe sinalizou. E nós, vereadores, então, também fazendo o nosso papel, como também do Poder Legislativo. Então, eram essas nossas considerações, e parabéns a todos vocês pelo trabalho que faz o nosso município, e com certeza essa noite é uma noite importante para todos nós. Muito obrigado. Continua em discussão e votação o parecer da Comissão Especial que trata do veto do Executivo Municipal ao artigo 24 do Projeto de Lei Complementar Substitutivo número 17. Com a palavra o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas já aqui nominadas, já saudados, os que nos acompanham também pela internet, e nesta noite especialmente aqui, a toda a classe dos taxistas, essa classe que desenvolve um trabalho, eu diria, exemplar no município de Concórdia, porque é uma das atividades que vem sendo desenvolvida que não se ouve qualquer tipo de reclamação. Todas as pessoas que vêm para o município de Concórdia, quer queira pessoas de outras localidades, de outras regiões, como até mesmo os próprios usuários locais aqui do nosso município, têm sempre elogiado a forma de atuação da classe dos taxistas. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência fez a sua manifestação antes de colocar em discussão a questão do veto, e o fez com muita propriedade e bem fundamentado, inclusive, e como membro da comissão especial denominada para que analisássemos o veto, não poderia deixar de fazer uso desse espaço e fazer algumas considerações também em relação a todo o trabalho realizado, desenvolvido, várias reuniões que nós fizemos nesta casa, onde com o assessoramento
do Roberto Cutz Pereira, quero cumprimentá-lo também, pelo belo trabalho, sempre de uma forma imparcial nas suas colocações, com muita propriedade, sempre também muito bem fundamentado, dizer que a sua contribuição foi muito importante para a construção de um projeto que esta casa entende que é um projeto, se não o perfeito, mas o melhor possível para o desenvolvimento dessa atividade. Entendemos também que não haveria necessidade de que o próprio Ministério Público solicitasse para que o Executivo viesse a regulamentar esta matéria. Mas, enfim, o fez, e nós respeitamos, inclusive, o posicionamento do Ministério Público, respeitamos, inclusive, também aqui, eu quero dizer, ao vereador Evandro, ao vereador Arlan Giuliani, que é membro também da comissão, sabemos do seu posicionamento, o qual nós queremos aqui dizer que respeitamos também a sua posição e entendemos, inclusive, já falamos com Vossa Excelência sobre essa questão no momento em que apreciávamos o veto na reunião da nossa comissão, de que esse projeto foi construído de forma a atender realmente a todas as necessidades. E fomos felizes, como disse o presidente, de que no transcurso desse trabalho todo, nós tivemos uma regulamentação e uma alteração também da lei no Senado Federal, no Congresso Nacional, sancionada pela presidente, esta lei a qual, inclusive, trata de algumas situações, e aqui eu quero dizer, presidente, de que, respeitando também o parecer do assessor jurídico do prefeito, de que, em hipótese alguma, esta casa está pensando em fazer reserva de mercado para quem quer que seja, e não é o prazo de 5 anos que vai caracterizar ou não a reserva de mercado para quem já está atuando na atividade. Até porque a própria lei diz que o mínimo que deve se conceder de prazo seriam 2 anos. E nós estamos dando 5 anos porque nós analisamos todos os fatores que levam em consideração. Nós temos pessoas aqui que são usuários da outorga para uso e da prestação desse serviço e que, na verdade, têm toda a sua vida construída em cima dessa atividade. Então, nós nos preocupamos com todas essas pessoas, com todas essas famílias, e também salientar aqui do cuidado na construção desse projeto, que exatamente para que não se fizesse uma reserva de mercado, evitando inclusive o monopólio, na construção do projeto nós assim o fizemos de forma que cada pessoa física possa ter a outorga de uma autorização para a exploração do serviço de táxi, e as pessoas jurídicas tão somente 2 outorgas. Isso é o mais importante, porque se nós não tivéssemos redigido o projeto de lei, poderíamos que, numa situação dessa, uma mesma empresa pudesse abraçar e desenvolver toda essa atividade, deixando todas as pessoas, isso poderia sim caracterizar um monopólio desse serviço. Portanto, eu quero dizer de antemão a todos que é um marco para a vossa categoria dos taxistas, e nós somos aqui favoráveis pela derrubada do veto do Executivo, pela manutenção do projeto original, da forma como nós, todos aqui desta casa, o construímos. Parabéns, continue exercendo a vossa atividade com todo o zelo, a dedicação e o empenho que vocês o fazem, que dessa forma estão todos de parabéns, e a nossa comunidade muito bem servida com esse serviço. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao vereador Jadson Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar a imprensa, cumprimentar a assistência, também a classe dos taxistas, essa classe tão trabalhadora, que a gente admira muito, que honra a Concórdia com o seu trabalho, e também outros municípios que vêm usar do táxi. Senhor presidente, como você, os demais colegas já comentaram muito da importância desse projeto, que é para os taxistas, a classe dos taxistas. A gente já também veio conversando, como sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que
juntamente com o Ortigara e o Arlan, com votos meu e do Ortigara, derrubamos o veto do prefeito e respeitamos a posição também do vereador Arlan, mas a gente votou por um parecer jurídico, parabenizar o Betinho pelo seu ótimo trabalho. Analisamos o parecer jurídico e também votamos no parecer a nossa posição pela rejeição do veto. Dizer que o artigo 24 fala do prazo de 5 anos no mínimo para os taxistas irem se organizando. É complicado os taxistas de uma hora para outra perder o seu ponto, ou ter uma licitação também e um outro entrar e o taxista que está lá há 20 anos perder. Por isso, derrubamos o veto e posso dizer que a bancada do PSD, os taxistas podem contar também, sempre comigo aí no que precisar. E um abraço a todos, muito obrigado. Dando continuidade, conforme a inscrição dos vereadores, para discutir e votar essa questão do veto, passo a palavra ao vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, taxista, pessoa já nominada. Senhor presidente, eu acho que o assunto ele é pertinente, então nada mais justo da gente estar se manifestando também em relação a essa classe dos taxistas. Eu digo uma classe com trabalho arriscado, e falo isso por ser agricultor e eu acredito que a maioria dos taxistas aqui vieram da agricultura também e sabe o risco do agricultor lá na propriedade. Quando ele planta alguma coisa, ele não tem certeza se ele vai colher. E o risco do trabalho de vocês, a gente sabe o que tem, os fatos que têm ocorrido, né? E a preocupação de toda a sociedade de bem com vocês taxistas. Eu, mais que ninguém, senti na pele o drama de vocês, porque há 20 anos atrás, eu era uma família, a minha família estava sendo ameaçada por um projeto, que era uma barragem. E lá era uma dúvida que ninguém sabia quando se ia ganhar alguma coisa ou para onde nós ia. E foi um período de longa data nessa dúvida, e essa incerteza. Onde que tinha pais de famílias que não dormia mais lá porque tinham os filhos de criar e sabendo que ia perder a terra. E eu acredito que vocês, taxistas, também passaram ou estão passando por um problema parecido que eu passei. Que é daqui a pouco estar perdendo o seu posto de trabalho. Eu ia perder a terra, vocês o risco de perder o trabalho de vocês. Mas o entendimento que teve essa casa, e eu quero dar os parabéns ao presidente Rogério Pacheco, por ter conduzido o trabalho da forma que foi conduzido, né? E nós sabemos também da responsabilidade do prefeito João Girardi, que uma determinação do Ministério Público que exigia que isso fosse feito. E um administrador, ele tem que, é difícil para ele também, ele tem que seguir algumas regras das próprias leis. E aonde que veio para cá o projeto, nós adequamos ele, acertamos e votamos, aprovamos esse projeto, sabendo mesmo que parte dele ia ser vetado pelo executivo, né? Mas, voltando esse projeto para cá, nós, vereadores, Câmara de Vereadores, chamamos essa responsabilidade para nós e, em nome da bancada do PT, nós somos favoráveis ao projeto que nós montamos, aprovamos eles e queremos que vocês continuem com o trabalho de vocês e somos favoráveis à derrubada do veto. Então, em nome da bancada do PT, inclusive com o vereador Arlan, apesar de ter sido contra o parecer,
mas está votando favorável a derrubar do projeto. Então, em nome da bancada do PT, nós vereadores somos favoráveis ao projeto que nós ajudamos a montar, ajudamos a aprovar e a derrubar do veto. Obrigado. Dando prosseguimento, então, à discussão e votação do veto, passamos a palavra ao vereador Mauro Mendes. Presidente, demais vereadores, vereadoras, pessoas presentes, trabalhadores, gente que faz parte da nossa história, cada um com o seu livro a ser impresso sobre a égide da consciência e da responsabilidade de cada um. E para nós, representante não de uma classe, mas de todas as classes que compõem uma sociedade, temos que reiterar aqui, e é oportuno, agradecer essa nova consciência da política concordiense, na pessoa do presidente Pacheco, dado o empenho, a dedicação e a boa vontade em exercer com dignidade a sua função. Ao nobre Betinho também, que com certeza está tendo um trabalho bem mais intenso em função de toda uma mecânica dentro dessa nova logística política que Concórdia passa por hoje. E isso prova o amadurecimento dos nossos pares também. Cada um comprometido com a sua comunidade e não com tantas ideologias políticas que constitui-se num verdadeiro teatro hoje, tanto a nível nacional, estadual e, por que não, municipal também. Um teatro de assinaturas, assina-se papel, e a gente vai ver a originalidade do processo. Nós começamos os projetos sempre pelo telhado, e aí nunca conseguimos concluir um projeto justamente por essa deficiência numa nova metodologia de se constituir uma política mais coerente. Então, quando a gente vê aí um teatro de assinaturas, assina isso, assina aquilo, eu até fiz um questionamento lá no Rio Grande diante de uma situação que disse que jamais iria participar da assinatura de um papel sem a máquina não estivesse ali para iniciar oficialmente o trabalho. Então é uma visão que eu tenho e acredito que os meus pares também estão imbuídos desse sentimento para a gente levar uma resposta mais digna e de responsabilidade para a sociedade, sendo nós uma classe das mais atacadas. O político hoje definitivamente está desmoralizado perante a sociedade, embora poucos sabem a dificuldade que é exercer esse cargo, principalmente para quem prima pela dignidade e pelos valores constitucionais. Para mim é um orgulho estar aqui. Eu tenho certeza que os senhores hoje aqui presentes, e as senhoras também, passarão a ter uma nova visão da política de Concórdia. Uma política sem vício, sem maldade, sem vingança. A discrepância de ideias é muito importante, mas não está se fazendo política de vingança, o que é muito importante. Ninguém está, não vou assinar isso para ferrar com outro. Não vamos aqui para ferrar com outro. A gente não tem essa consciência. E pelo que presinto, há um amadurecimento em toda a consciência da política concordiense. Isso, então, para mim, é um privilégio. E como líder até hoje do PSD, passo, então, ao cargo ao nobre vereador Jaderson Miguel, que a partir de hoje passa a ser líder de bancada, e eu, naturalmente, serei vice-líder de bancada, mas isso não impedirá em nada de nós continuar discutindo assuntos, trocando ideias e, principalmente, experiência, como essa questão dos taxistas aí também, que tirou nosso sono, hein? Não é fácil, é extremamente complexo quando a gente lida com o jurídico, mas, felizmente, nós temos uma tropa eficiente e responsável que faz com que a gente possa agir com segurança. Agradecemos a todas as pessoas que lutaram, discutiram, ampliaram. Não vou discutir a contextualização jurídica, que é muito complexa, mas dizer que nós do PSD também estamos a favor da derrubada do veto, até porque assinamos numa outra ocasião esse comprometimento em apoio no desenvolvimento dessa atividade, que até então tinha uma série de dúvidas. Mas na política, senhores, nem sempre a gente consegue melhorar. Às vezes, não deixando piorar, nós já estamos cumprindo dignamente a nossa função, porque de uma forma ou outra gera um equilíbrio. Então, dentro desse contexto, quero felicitar a todos. É o mínimo que a gente pode fazer por enquanto, embora os senhores mereceriam muito mais, até porque eu vejo o taxista como um trabalho social. Vocês desenvolvem um trabalho social. Haveria de haver um novo projeto, uma nova consciência dentro dessa classe, até porque não tem hora para trabalhar. Não tem salubridade, riscos constantes e eminentes. Então, esse projeto que a gente está dando para reorganizar a questão dos taxistas é o mínimo e, com certeza, lá na frente a gente vai tentar outros caminhos para melhorar ainda essa classe, que é extremamente de dificuldade, não tem horário para trabalhar, a insegurança é constante. Então, dentro desse contexto, o mínimo que o PSD faz é votar para a derrubada desse veto, até em respeito à dignidade
e a responsabilidade que vocês têm perante uma sociedade. Portanto, obrigado pela presença e espero que dentro desse contexto a gente possa colaborar o mínimo que seja, mas sempre defendendo as classes em toda a sua contextualização. Não somos um político de classe, estamos aqui para defender o trabalhador, mas também o patrão, a história, o resultado econômico, o desenvolvimento de novas perspectivas, enfim, lutar por toda uma concórdia. E acredito que essa é a consciência dos nobres legisladores aqui. Obrigado e boa noite a todos. Dando prosseguimento a essa discussão e votação, passamos a palavra ao vereador Djalma Santos Lazarotti. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, saudar aqui o vereador Massoco, saudar aqui a esposa dele, demais pessoas, principalmente os taxistas que se fazem presente nessa sessão, saudar a imprensa, e saudar também os internautas que nos acompanham. Vejo eu aqui, senhor presidente, um momento especial para a Concórdia, onde, infelizmente, a categoria dos taxistas, eu diria assim, estava sem pai e sem mãe. Então, o Ministério Público tem autuado e pedido para que fosse corrigido isso. E nós entendemos também a posição do senhor prefeito, que com certeza tem o maior carinho aos taxistas, tem elogiado para nós aí o excelente trabalho que vem sendo feito pela categoria. Muito embora esse projeto, como tem sido encaminhado para nós, tem sido discutido amplamente, conforme tem sido dito aí pelos demais vereadores, foram várias reuniões. E vale aqui destacar o excelente trabalho do nosso assessor jurídico, Dr. Roberto Pereira, aí, que tem nos ajudado, auxiliado para que a gente fizesse esse substitutivo aí, eu diria assim, contribuindo um pouco para que essa categoria tivesse um tempo suficiente para se organizar. 5 anos, quando vê, está aí. Mas é um tempo aí também que nós entendemos aí que foi o possível para que a gente, que esse substitutivo fosse apresentado. Então, assim, estamos aí agora sabendo que a comissão tem apresentado o parecer contra o veto e nós também, como vereador, estamos aí votando contra o veto, no caso, para que isso fosse organizado em concórdia. Então, estamos, assim, dizendo aos senhores taxistas que a importância da padronização, sem sombra de dúvida, vai fazer com que os próximos anos aí se possa fazer com que a categoria cada vez mais seja respeitada, organizada, que é o anseio tanto do poder público como também da população. Era isso, presidente. Obrigado. Dando continuidade às discussões e à votação do veto, passamos a palavra ao vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, lideranças já citadas, primeiro quero dizer da minha alegria de estar participando de um debate de tamanha qualidade, e se percebe que o que está imperando nas posições aqui defendidas é a defesa do interesse coletivo, tanto de taxistas, quanto também da própria sociedade de Concórdia, que precisa desse serviço cada vez melhor. Pelas avaliações que até agora foram feitas, e vendo a resultante desse processo de discussão, primeiro temos que reconhecer que participamos de um amplo debate, quem sabe um dos projetos mais bem discutidos dentro desta casa e fora dela, envolvendo Poder Executivo, Poder Legislativo, os taxistas, a sociedade como um todo, alguns vereadores, é claro, se destacando mais na defesa desses interesses, mas que faz parte do processo legislativo. Vimos o Poder Executivo encaminhando um projeto buscando, primeiro, cumprir uma determinação do Ministério Público,
E o Executivo o fez assim, mesmo sensível às aspirações da categoria, mas, acima de tudo, teve que cumprir uma determinação do Ministério Público. O Poder Legislativo, por sua vez, também fez a sua parte, ao receber o projeto, analisou esse projeto, mas teve também a competência de atender um clamor de uma categoria em primeiro lugar, né? No sentido de oportunizar que essa categoria tivesse um tempo maior de se ajustar a uma nova realidade, fruto de uma nova regulamentação, inclusive em nível federal, e que propôs, então, nesse substitutivo, esse atendimento desse pleito. E cabe aqui dizer da importância desse debate, porque tudo isso que passamos durante esse processo teria ingredientes para gerar um grande conflito entre executivo, legislativo, taxista, sociedade, mas felizmente não foi isso que aconteceu, porque prevaleceu aqui o bom senso, a serenidade, a maturidade, onde o legislativo buscou melhorar o projeto. E aqui eu quero dar uma palavra ao vereador Arlan, que, como líder do governo, mostrou fidelidade ao governo, né, ao defender o veto do governo na comissão, mas também reconhecer que sempre foi sensível às aspirações também dos taxistas, e Arlan, a gente sabe que muitas vezes algumas funções que a gente executa tem esses desafios e também tem ônus. E exige muitas vezes coragem, viu, Arlan, na tomada de uma decisão, mas sem perder a coerência. E tenho a certeza que o vereador Arlan teve essa atitude, mas sempre sensível à aspiração dos taxistas. E para finalizar, senhor presidente, quem é que ganha com tudo isso? Primeiro, é claro que os taxistas, porque terão agora um prazo para se adequar, para se preparar para um processo licitatório e que tem a sua reivindicação atendida. E isso é importante ressaltar. E terão, então, esse tempo desse ajuste. Mas o mais importante também é que quem ganha é a sociedade, porque certamente terá um serviço mais bem regulamentado, o taxista terá mais tranquilidade de saber quais são as suas obrigações para cada vez melhorar um serviço que já presta com qualidade, mas que a sociedade exige que sempre seja melhor. Portanto, prevaleceu aqui o bom senso no sentido de atender uma aspiração de uma categoria de taxistas, mas também da sociedade. E uma categoria que presta um serviço essencial para a Concórdia e para as cidades que atua. É um serviço de coragem também. Muitos taxistas já foram assassinados no exercício da sua profissão. Não tem horário de trabalho. É um verdadeiro guia turístico da cidade e está sempre prestativo para isso. E é claro que nós, como vereadores, não poderíamos também deixar de ser sensíveis a esta causa, razão pela qual nós estamos aqui manifestando nosso apoio em votar o substitutivo que esta casa deliberou e teve a competência com o apoio já colocado pela assessoria jurídica do Betinho, no sentido de montar esse substitutivo, né? E é claro que ficamos felizes porque todos nós saímos ganhando com isso, né? E venceu o bom senso. Obrigado, era isso, senhor presidente. Conforme a inscrição dos vereadores, para continuar discutindo e votando a questão do veto, passamos a palavra agora à vereadora Lopes. Denise Lopes, desculpa. Eu quero cumprimentar aqui o senhor presidente, os senhores vereadores, vereadoras, aos taxistas, aos familiares dos taxistas, cumprimentar a imprensa, os assessores da casa, cumprimentar o Narciso, todos os que estão aqui hoje, de uma forma ou outra, nos prestigiando. Quando eu entrei, é esse mês que eu comecei a trabalhar na Câmara, no lugar do vereador Massoco. Ele que foi um guerreiro também, ele que lutou pela causa dos taxistas, todos sabem. Mas eu venho aqui dizer que nós estamos do lado dos taxistas, porque nos colocamos no lugar deles. Porque eu acredito que muitas e muitas noites eles ficaram sem dormir. Porque era em jogo o trabalho deles. É de vocês o trabalho.
é a família de vocês, é o táxi de vocês. É uma maneira que vocês tinham de levar a alimentação, o que tivesse que levar para suas casas. Eu sei que essa luta de vocês é grande, mas o mais bonito de tudo isso é que os taxistas se uniram. Se uniram e se uniram junto com os nossos vereadores também. Que muitos dos nossos vereadores também lutaram, correram, procurando uma maneira de fazer com que vocês tenham mais esses 5 anos. Portanto, o importante disso tudo é essa união. Que com essa união, com 5 anos, vocês poderão se adequar, ter uma forma de poder dizer assim, nós vamos fazer diferente, vamos fazer de tal forma. Nós sabemos que muitos de vocês já perderam a vida, muitos colegas de vocês. E muitos de vocês não são apenas taxistas. Muitos de vocês são até psicólogos. Porque muitos que pegam seus táxis, vocês conseguem salvar vidas. Porque muitas vezes estão alcoolizados, estão com problemas sérios que não poderiam dirigir. Mas vocês estão aí, estão no lado deles, estão representando toda a comunidade concordiense. É um prazer poder dizer assim, nós estamos a favor de vocês, taxistas, porque vocês representam Concórdia, representam toda a nossa comunidade. Então, nós somos pela rejeição do veto. Obrigada. Continua em discussão e votação o parecer da Comissão Especial que trata do veto do Executivo Municipal ao artigo 24 do Projeto de Lei Complementar Substitutivo número 17. Com a palavra o vereador Leocir Zanello. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, também cumprimentar o vereador Massoco, licenciado, mas que conta com a sua presença aqui também. E cumprimentar aqui a todos os taxistas, em nome da categoria, né? As proprietárias, proprietários, enfim, cumprimentar a imprensa, senhoras e senhores. É importante a presença de vocês. Acho que aqui hoje nós contamos com uma categoria dos taxistas. Amanhã nós estamos com os servidores públicos, daqui a pouco estamos com os empresários, daqui a pouco estamos... Então, é uma forma que esta casa, ela trabalha legislando em favor da população. Hoje nós estamos discutindo aqui a categoria dos taxistas, e é importante a presença de vocês. Eu sei que amanhã vocês não têm mais interesse e não vão estar aqui, mas outras categorias poderão estar, né? Então essa sempre foi a tônica da política, e a gente só vai quando tem um interesse, né? Então por isso que vocês estão aqui hoje, com interesse que de continuar o trabalho de vocês, de fazer aquilo que vocês se propuseram a fazer cada vez melhor, né? Então eu acho que cada um tem a sua profissão, o seu risco, o seu perigo, né? Mas que aquilo que a gente faz com amor, né? Faz com trabalho, né? Que é o nosso sustento da nossa família. Então, é claro que tem os riscos, e essa casa não podia se furtar do seu trabalho, de fazer aqui a nossa legislação, fazer com que todas as categorias sejam regulamentadas, que tudo seja trabalhado da melhor forma possível. Eu estava em Brasília também, e os taxistas estavam ligados no rádio lá, sabendo que lá também estava uma pressão, fervendo o caldeirão lá, que eles também poderiam perder as suas concessões por força de lei, por força do Ministério Público, de regulamentar todas as profissões. E, felizmente, o Congresso Nacional também fez a sua parte em regulamentando a lei, que ainda hoje, com essa nova legislação, pode ser transferidos, ou na falta do titular, permanecer com a família até o final do contrato. Então já deu uma melhorada bastante, né? E então aqui a Câmara construiu uma proposta. O Poder Legislativo aqui, capitaneado pelo nosso presidente Rogério, com a participação da nossa assessoria jurídica da Prefeitura, foram vários debates e foram buscado a melhor proposta. O que a Câmara podia fazer de melhor.
E com certeza, eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que vocês, nesses 5 anos, possam se organizar melhor. Já tem um parâmetro que até lá nós vamos ter que se organizar para poder ou continuar ou desistir da profissão para buscar uma outra profissão. E o Ministério Público ele fez a sua parte também, porque nós aqui em Concórdias temos assim o táxi como uma concessão vitalícia quase, né? Então, todas as profissões, todas as concessões, elas têm que ser regulamentadas. Só que para o Ministério Público é fácil lá passar um canetaço ali e determinar que o administrador execute a lei que bota em prática, né? Então, o prefeito, você viu, numa situação que o Ministério Público ele orienta, mas também determina. E o administrador público, ele governa para todas as categorias. Ele governa para todo o município de Concórdia, e ele tem todo o compromisso, né? Então, nessa situação, o Poder Legislativo chamou para si, a Câmara chamou a responsabilidade, e aqui nós estamos regulamentando para esses 5 anos, que vocês possam trabalhar aqui, fazer o trabalho de vocês e já se preparar para depois desses 5 anos para enfrentar uma licitação, uma forma de vocês trabalhar diferente. Então, acho que aqui também enaltecer o trabalho do líder, né? Que o líder é o porta-voz. Nós somos 2 poderes independentes, nós não temos ação dentro do Executivo e nem o Executivo dentro do Legislativo. Nós somos 2 poderes independentes, mas que dentro disso tem o líder do governo, que é o porta-voz da Câmara para o prefeito, né? Então, acredito que fez a sua função também, né? O próprio prefeito também procurou, da melhor forma, fazer o seu trabalho, administrar da forma melhor. E poderemos ainda ter alguns entraves, algumas batalhas jurídicas, se o Ministério Público assim entender, mas que eles vão ter que batalhar para derrubar essa lei, porque nós somos um poder e temos a prerrogativa de votar, de determinar. Então, para que esse projeto não siga à frente, ele tem que ser declarado inconstitucional. E eu acredito que aqui a gente seguiu as orientações jurídicas e nós vamos conseguir fazer com que vocês possam ter mais esses 5 anos aí para seguir no trabalho, na profissão de vocês. Boa sorte e bom trabalho para vocês. Continua em discussão e votação o parecer da Comissão Especial que trata do veto do Executivo Municipal ao artigo 24 do projeto de lei complementar substitutivo número 17. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, eu coloco em votação o parecer da Comissão de Redação, Justiça e Legislação pela derrubada do veto do Executivo. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer permaneçam como estão. Por unanimidade, foi aprovado o parecer que derruba o veto ao artigo 24 do projeto de lei complementar substitutivo número 17. E, antes de a gente dar continuidade, eu quero explicar mais acho que é importante, aqui o Poder Legislativo, e aqui eu falo em nome de todos os vereadores, eu sei que é isso que todos pensam aqui, ninguém quis aqui medir forças com o Executivo, com o Ministério Público. O que nós procuramos fazer aqui foi a forma mais justa para atender as necessidades, não só da classe dos taxistas, mas também da sociedade concordiense. Eu queria deixar muito claro isso para não haver nenhuma dúvida. Única discussão e votação, também parecer da comissão especial, né, que dá pela manutenção do veto parcial ao projeto de lei complementar 26/2013, que dispõe sobre a criação do sistema cicloviário no município de Concórdia. Bom, esse aqui eu também acho que se faz necessário, porque é mais um veto, só para explicar, foi um projeto de lei complementar número 26, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, que trata das ciclovias do nosso município, ao qual tivemos o veto do artigo 11, né? E aí tivemos que criar uma comissão também para tratar, para analisar esse veto, e a comissão, né, de forma unânime, ela deu pela manutenção do veto, né? Então, queria esclarecer
que o procedimento vai ser o mesmo adotado, que o que vai ser colocado em discussão e votação é o parecer da Comissão de Redação, Justiça e Legislação, que trata do veto parcial do projeto de lei complementar número 26. Então, está em discussão e votação o parecer da Comissão Especial, que trata do veto do Executivo Municipal ao artigo 11 do projeto de lei complementar número 26 de 2013, que dispõe da questão das ciclovias do nosso município. Com a palavra o vereador Fábio Luiz Ferri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas já nominadas, só também para explicar que a bancada do PMDB, uma vez que esse projeto é da minha autoria e o prefeito João Girardi me chamou até o gabinete, me colocando dessa questão que gostaria de vetar somente um artigo num projeto que trata de toda uma política que nós temos para ciclovias no nosso município, um projeto futuro que vai dar segurança para os ciclistas, que vai poder fazer com que esse modal de transporte possa trabalhar junto com os veículos, tendo um respeito mútuo entre os dois. Então, dizer que eu concordo, a bancada do PMDB estará junto, concordando com esse parecer pela manutenção do veto, uma vez que vi que não compromete em nada esse meu projeto, que o seu global se manteve. Então, para o bem do projeto, também entendemos a bancada do PMDB que vamos concordar, como concordei com o prefeito Girardi no gabinete dele, pela manutenção do veto. Muito obrigado. Continua em discussão e votação o parecer da Comissão Especial que trata do veto do Executivo Municipal ao artigo 11 do projeto de lei complementar número 26 desta Casa. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, eu coloco em votação o parecer da Comissão de Redação e Legislação pela manutenção do veto do Executivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam favoráveis à manutenção do veto, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer da Comissão Especial que mantém o veto do Executivo com relação ao artigo 11 do projeto de lei complementar número 26. Primeira discussão e votação, projeto de lei 1/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivos do artigo 3º da Lei nº 4.619, de 12 de dezembro de 2013, que denomina vias públicas do Distrito de Santo Antônio. Está em discussão e votação o projeto de lei número 1/2014, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 1 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 2/2014, do Poder Executivo, que autoriza o município a adquirir área de terras. Está em discussão e votação, projeto de lei número 2, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 2 está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Fábio Luiz Ferri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas já nominadas, mas venho até essa tribuna agora com mais tranquilidade, vejo no semblante de cada senhor, de cada senhora que está aqui, um alívio, né? Eu acho que esse chegou o grande momento, o momento que todos os senhores e as senhoras esperavam. Essa casa realmente cumpriu com o seu dever. A bancada do PMDB, nesse momento, quero falar pela bancada no qual sou líder, e meus colegas vereadores, Massoco, Denise, Marilane e Artemio, me incumbiram sempre de trabalhar à frente desse projeto, em nome desses vereadores, porque nós entendíamos que esse projeto não tratava apenas de um veículo, mas tratava de vidas. Como eu falei aqui, de emprego, de renda, de sustentar um filho, sustentar a esposa. E pelo que eu vejo aqui, a média de idade não são mais garotos, né, que poderiam sair, se inserir em outro mercado de trabalho. Eu também tenho meus cabelos brancos, a minha barba branca, talvez não com tanta idade, dizem que é a falta de melanina e não a velhice ainda, mas vejo que aqui nós temos uma categoria que tem uma idade já avançada. Todos os profissionais que exerceram com muita lucidez
o seu trabalho. Muitos perderam familiares, como já foi dito nessa tribuna, de maneira terrível. E nós não poderíamos pensar de outra forma, a não ser trabalharmos intensamente desde o primeiro dia que começamos a saber que poderia existir uma licitação. A bancada do PMDB me incumbiu para uma tarefa não muito fácil, que era ir até a promotoria pública. E eu vejo hoje na minha vida pública quantas pessoas têm receio de ir até a promotoria, falar de saúde e seja de qualquer outro assunto. E eu fui até a promotoria conversar sobre essa categoria de vocês, se nós pudéssemos levar lá para frente, uma vez que também temos que aqui pontuar que talvez Concórdia é uma das primeiras cidades que está vindo para a Câmara fazer uma lei para regulamentar tudo isso. Outros municípios me parece que estão conseguindo levar, arrastar isso. Não sei se de repente com mais força, menos força, mas nós assumimos esse compromisso. Eu particularmente, quando procurei a promotora, naquele momento, a doutora, ela me indagou o porquê eu estaria lá. Bom, eu falei, eu, como todos os vereadores, me sinto representante do povo, e representante de categorias. E venho aqui falar para a senhora que gostaria que não fizéssemos licitação naquele momento, porque nós temos pessoas aqui que têm, aí sim eu já argumentei, o carro financiado, a casa financiada, pagando, quem sabe, um estudo para um filho, para um neto. Aquela pessoa que ainda não conseguiu se aposentar, não tem uma renda. Eu falei, doutora, nós temos que ter calma. As leis existem no Brasil. Nem todas as leis são coerentes. Nem todas. Talvez no Brasil a grande maioria não seja coerente ou execuível. E concordo, num município pequeno como o nosso, que não há reclamação, que nós poderíamos levar lá à frente. A bancada do PMDB achava isso, vereadora Marilane, que nós poderíamos levar à frente essa licitação e a promotora, naquele momento, entendia que deveria ser cumprida a lei. Como foi dito aqui, o próprio prefeito aceitou aqueles um ano. Eu, na minha opinião, nós deveríamos ter pedido muito mais. Nós deveríamos ter argumentado, e nós tínhamos argumento por que pedir mais para vocês naquela situação. Como eu já falei, pelo carro, pelo filho, pelo neto, por tantas outras coisas. Mas não foi esse encaminhamento. Não foi esse encaminhamento que foi dado. Acho também que nós temos que, no futuro, preparar melhor as categorias quando irão enfrentar esse tipo de problema. Precisamos levar informações mais corretas, mais pontuais às categorias, que elas entendam o que está acontecendo, uma vez que me pareceu que a categoria dos taxistas não estava entendendo no início o que era o processo licitatório, porque achava que vinha de 30 anos com aquele ponto e não precisaria fazer. Então nós temos, enquanto poderes, seja executivo ou legislativo, levar a melhor informação aos senhores e às senhoras. Esse, eu acho que, ou nesse quesito, Concórdia pecou um pouco com a administração. Deveria ter, sim, levado maiores informações, tranquilidade aos senhores. Mas coube aqui, a essa casa, fazer o seu papel, fazer história. Temos aqui que agradecer, desejar a todos vocês, que não são mais tão jovens, mas que têm ainda um grande tempo para executar essa profissão, que levem essa visão da Câmara de Vereadores como uma visão bonita, uma visão numa política, como disse o vereador Mendes, que quer mudar a Concórdia. E não importa se é oposição, se é situação, muitas vezes divergente. Concordo aqui que a bancada do PMDB, desde o primeiro dia, se envolveu. Nos envolvemos lá na Associação dos Motoristas, ligando, lembro que o bancado do PMDB me pedia, ligava para o doutor Nola, né, Silva? Doutor Nola, desespero, o que vai acontecer com esses taxistas? Era um caos que parecia, um turbilhão na cabeça de todos. Vamos perder, como vamos sustentar nossas famílias? E nós estivemos firmes, buscando ir nos pontos de táxi, levando a nossa mensagem, mostrando que estaríamos ali ao lado, acontecesse o que acontecesse. Se nós tivermos que a bancada do PMDB ir para um voto hoje, nós iríamos para um voto de outra maneira. Se nós precisássemos estar firmes com vocês de outra maneira, de outro jeito, estaríamos firmes também. Porque entendíamos que não é de uma hora para outra que a lei brasileira pode vir e desconstruir toda uma história. Não existe lei
no mundo que tem esse direito de tirar um pai, uma mãe, um avô, uma avó do seu trabalho. Porque quando um ser humano sai de manhã, um pai, uma mãe sai de manhã para trabalhar, e quando ele chega à noite depois do seu trabalho, isso não tem dinheiro que pague. Nós saímos primeiro para trabalhar, para sustentar as nossas famílias. Esse é o primeiro. Mas segundo, saímos porque o trabalho dignifica o homem. Um homem sem trabalho não é ninguém. É um homem miserável, não só financeiramente, de alma. E isso a bancada do PMDB não aceitava. A bancada do PMDB sempre foi uma bancada do povo, sempre trabalhou para o povo em concórdia, sempre conheceu o trabalho dos senhores e das senhoras, e não era nesse momento que ia se furtar. Então aqui, hoje saímos de alma lavada. Saímos aqui com o dever cumprido. Esperamos sim que todos os senhores, todas as senhoras possam amanhã ter no seu semblante um sorriso, estarem mais leves, de alma mais pura, e que quando nós precisarmos falarmos dos nossos taxistas em concórdia, poderemos sim falar que cumprimos um pequeno papel da história, ajudamos um pouco, mas talvez um pouco hoje vai representar um muito no futuro. Então, através aqui, em nome da bancada do PMDB, do vereador Artêmio, da vereadora Marilane, da vereadora Denise, do vereador Massoco, meu nome, parabéns pela vitória de vocês, que é só vocês se unindo que vocês vão conseguir isso. Infelizmente, muitas vezes, todos os poderes, executivo, legislativo e o judiciário e a promotoria pública só trabalham sob pressão. Quando tem pressão, a coisa funciona. Não foi diferente dessa vez. Quando sentimos que vocês estavam unidos todos em um só momento, num só objetivo, a coisa aconteceu. Parabéns e um bom trabalho a todos. Continua livre a palavra do grande expediente. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, antes de encerrar essa sessão, eu quero agradecer aqui, em nome do presidente do Sindicato dos Taxistas, senhor Orocildo Silva, né? Agradecer a presença de todos os taxistas que aqui estão, os representantes, enfim. Agradecer a imprensa, agradecer os servidores desta casa e encerrar a presente sessão e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 26, nesse mesmo local, às 18 horas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.